Olá, muito prazer, eu sou Aloysio Silva, esse é o canal Vendo o Invisível, e o que nós vamos falar hoje certamente pode impactar você, mas é a realidade que o Brasil vive, assim como várias nações do mundo. Haja visto o tempo que nós estamos vivendo de muita coisa que nós considerávamos até recentemente como sendo absurda, estão sendo colocadas hoje de uma maneira implacável. E eu descubro que a normatização, que é diferente de normalização, né, das coisas, a normatização é quando se cria normas para incutir na cabeça da sociedade, um grupo de pessoas, que isso que está sendo colocado é correto. E muitas vezes as pessoas estão totalmente envolvidas em outras situações que não têm nada a ver, e acabam que vão assumindo essa normatização e fazendo disso uma normalidade. E muitas vezes essa normalidade é aquilo que é errado, é o juízo injusto que a Bíblia condena, são as avaliações equivocadas que a sociedade passa a adotar, né, como a falta de justiça. Usa-se a misericórdia, mas elimina-se a justiça. Então, muitas vezes, até os cristãos estão envolvidos nisso, e muitos líderes cristãos se silenciam diante do que está passando no Brasil hoje, com uma justiça totalmente corrompida, pode-se dizer assim, e eles têm medo. Eu não sei se tem medo ou se tem algum receio de alguém não se converter achando que eles têm partido político. E, na verdade, nós temos posições bíblicas e não somos nem de direita e nem de esquerda, nós somos do alto. É diferente. Porque se você critica algo que a direita faz, eles vão falar que você é da esquerda. Mas se você critica algo da esquerda que a direita faz, eles vão dizer que você é de direita. Não. O que norteia a cabeça e deve nortear o coração, a cabeça, a mente, os pés e toda a vida do cristão é aquilo que a Bíblia diz. E nós temos vivido essa banalização da justiça, né? A banalização da injustiça, né? Quando o normal deveria ser a justiça. Então a injustiça ela tem sido hoje praticamente louvada em todos os cantos. E aquilo que é imoral, que é indecente, aquilo que é pleno de corrupção, tem sido assim escancarado, como se esses fossem os verdadeiros heróis e os ditadores do comportamento de uma sociedade que se propõe ser vitoriosa. Pois bem, vamos lá. Eu falei de normatização e tive que pesquisar sobre isso porque eu pensei que normatização fosse a mesma coisa que normal. E não é. Normas é uma coisa, é aquilo que se cria, o governo cria normas e essas normas passam a ser estabelecidas, mas não criam só normas. Ele cria normas, por exemplo, impostos ou atitudes que o cidadão deve ter, mas coloca também algumas coisas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Nós temos hoje, na presidência da Comissão das Mulheres, de Defesa das Mulheres, uma pessoa que não é uma mulher. Isso é uma aberração, porque ninguém, senão uma mulher, vai sentir a dor de uma mulher, concorda? Já pensou pegar aí um mendigo e colocar aí, nada contra os mendigos, eu acredito que são dignos de pena e misericórdia, e nós devemos alcançá-los e atendê-los às suas necessidades, tá? Mas suponhamos que coloca ele para ensinar como a sociedade deve prosperar. Eu acho contrassenso. Então, quando você pega uma pessoa na condição de trans e coloca como se fosse uma mulher, uma pessoa que tem uma biologia, né, o seu biotipo é masculino, e por mais que ela tente mudar isso, ela continue sendo homem, né? Então o Brasil tem essas inovações. O Brasil está sempre na vanguarda daquilo que é errado. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Em Efésios capítulo 5, verso 11, diz assim: e não comuniqueis, associeis, ou envolveis, ou envolvais com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, denunciai-as, conforme está em outras versões. Ou seja, aquilo que está errado e que as lideranças evangélicas e cristãs hoje, homens que eu admiro inclusive, estão silenciando porque as suas próprias congregações não sabem das suas opiniões políticas, porque ele acha que ele vai estar
orientando, vai estar, como é que fala, influenciando essas pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, nós somos chamados mesmo para influenciar. Somos chamados como sal da terra, aquilo que dá sabor. E quando a igreja não se propõe, ou a liderança cristã não se propõe a fazer o que Jesus fez, que é mostrar o que ele era, o Filho de Deus, ainda que isso contrariasse fariseus, saduceus, ainda que contrariasse várias outras correntes, os zelotes, por exemplo, os próprios sacerdotes, a corrente pensante dominante da época. Jesus contrariou todo mundo, não para contrariar e para criar um problema em si, mas para mostrar que a sua realidade era diferente daquelas pessoas. Aí você pode falar, mas os pastores muitas vezes não se manifestam porque o nosso reino não é deste mundo. Eu concordo. Concordo e espero e aguardo realmente por um novo reino que já se faz presente no nosso coração, o dia que ele será plenamente implantado. Mas tem um detalhe, nós ainda vivemos na Terra, temos consequências do que é passado aqui nesse planeta e daquilo que as lideranças que deveriam ser o norte, que deveriam ser a inspiração da sociedade, eles acabam estimulando o erro, estimulando o pecado, a posse do alheio, o roubo do alheio, tudo aquilo que a Bíblia condena, né? Então, se você vê, hoje eu na cama ainda, eu meditava sobre Êxodo 20, ali, parece que o verso 8, quando fala dos mandamentos, né? Eu estava vendo sobre o sábado, uma coisa que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Mas, então eu pude notar que muito do que é dito está sendo quebrado. Está sendo quebrado e a igreja ela não se manifesta, porque ela acha que se ela se manifestar, ela está sendo inadequada e está agindo indevidamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Um país que está cheio de corrupção, de corruptos ladrões, onde CPIs são paralisadas porque estão alcançando o núcleo do poder, né? Então, onde os parentes daqueles que lideram a nação estão envolvidos em roubos, em assaltos, né, de velhinhos, né, conforme essa última CPI aí do INSS. Então as pessoas falam, não envolve política, não envolve. Eu não envolvo, eu não sou direita, eu não sou esquerda, como eu disse, eu sou do alto, e o alto tem posição. Se me taxarem, porque você defende a ortodoxia no relacionamento. Lógico que sim, porque eu só existo em função dessa relação, né, desse envolvimento de um homem e uma mulher. Eu existo, né? Então coloca lá 2 homens e 2 mulheres, você não vai criar uma família biológica disso aí, pelo menos por enquanto. Ainda que haja estudos, haja pesquisa, haja uma fuçação doida, né? Principalmente na China, segundo a gente acaba descobrindo, eles estão tentando juntar células troncos de 2 homens para ver se gera uma criança, né? Mas, voltando aqui, você sabia que um dos pecados, ou o principal deles, que fez com que Sodoma e Gomorra fossem destruídos? Sabia não? Mas o que é que isso tem a ver? Eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, eu estou com a Bíblia aqui do meu lado. Quando Deus chamava a atenção de Jerusalém, e é uma história tão linda, tão dramática, tão intensa, tão envolvente, porque você começa a ler o capítulo 16, você começa a sentir os sentimentos de Deus, que são iguais aos nossos. Sentimentos de abandono, de traição, sentimento de ingratidão, sentimento... Lê Ezequiel 16 e depois você me fala, tá bom? Então, chamando a atenção de Jerusalém, que ele fala que era uma criança que havia sido jogada fora e estava chorando, parece que até enrolada no seu cordão umbilical, suja de sangue. Aí passavam as pessoas, iam, passavam, voltavam, e ninguém dava atenção para aquela criança chorando.
Aí Deus fala, eu me compadeci, fui lá, peguei, dei banho. Ele está fazendo aqui uma analogia, né, daquilo que ele fez com o povo que agora ele está corrigindo. E ele chama atenção dizendo o seguinte, quando chega aqui no verso 49, ele diz assim, eu te entreguei, no verso 49, eu estou lendo o 38, o verso 49, 16 de Ezequiel. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Eu vou ler de novo, 16 de Ezequiel, o verso 49, preste atenção. Ora, foi essa a maldade de Sodoma, tua irmã, falando com Jerusalém, tá? Considerada Sodoma. Jerusalém, o povo de Deus, a nação de Deus, aquele pelo qual Jesus veio, né? Veio pela humanidade, mas principalmente para eles. Então diz assim, foi essa a maldade de Sodoma, tua irmã Jerusalém, a soberba, a fartura de pão e a abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo numa nação rica, uma nação que não consegue quebrar porque é tão grande que produz tantas coisas, né, que o mundo sempre vai precisar de alguma coisa que essa nação tem. Mas essa nação não consegue prosperar. Essa nação não consegue sair do lugar. Sabe por quê? Por causa da injustiça e por causa do que existe lá. Porque os seus líderes, eles são devassos, eles são como essa Sodoma, que coloca um homem biológico numa cadeira que deveria ser de uma mulher. Que coloca juízes para exercerem justiça, um atributo de Deus inerente a Deus, tão somente justiça. Aí esses caras, eles me permitam usar essa expressão, esses caras, porque para eles, eu só estou vendo o dia que eles vão falar assim, olha, não morro, não aceito morrer, porque ninguém pode pará-los. E eles acham que nem Deus pode pará-los, né? Então preste atenção, os caras, dois pesos e duas medidas, envolvidos com corrupção até o pescoço, não provam que são inocentes, se calam, simplesmente se há alguém que fez um mal feito, e esse mal feito é grandioso, é soberbo, é como algo assim que afeta nações, eles vão lá e botam que esse sujeito foi preso, eles vão lá e colocam na rua. Agora, se foi alguém que cometeu algum deslize, algum ato, por menor que seja, se não for do lado deles, vai gemer na chibata. Então essa justiça, que de justiça nada tem, é apenas um arremedo, eu acho que nem arremedo, porque o arremedo tenta imitar, não é? E essa aí nem imita, ela descaradamente, ela age na injustiça. E esses homens que não aceitam sequer morrer, são aqueles que estão hoje no domínio dessa nação. Então, o povo hoje, no Brasil, eles recebem alguns benefícios que os levam à ociosidade. E eles estando na ociosidade, o que eles fazem? Caem no pecado, na autodestruição. Não produzem nada, mas tem ali um recursozinho, um dinheiro, um dinheirinho, que deveria ser para comer, mas também não é. Muitas vezes é para sustentar um vício e para estarem cabrestos, né? Essa expressão de acabrestrados eu estou tentando criar, mas não cola. Mas servirem de pessoas que estão sob um cabresto para que possam manter. Agora, eu entendo, de certa forma eu entendo. O mundo jaz no maligno, o controle foi entregue ao diabo, Jesus disse que o reino dele não é desse mundo e que ele adoraria só a Deus, Mateus capítulo 4, ou capítulo 5, eu acho que é capítulo 4 mesmo, quando Jesus é tentado.
E Jesus não aceita se submeter ao diabo. Agora, a nação brasileira, a liderança da nação brasileira está toda submetida ao diabo. E quando os crentes, a liderança, não condena e não denuncia, ela se torna omissa, ela peca pela omissão. Não é que ela tem que citar nomes, mas ela tem que citar que determinados comportamentos são extremamente nocivos e danosos, porque a Bíblia fala que o pecado de Sodoma não foi só a perversão moral, só a perversão sexual. Eles tentaram ter sexo com anjos, quando esses foram visitar Ló para destruir a cidade. O sodomita, ele tentou violentar anjos, abusar de anjos. E no Brasil, abusa-se de qualquer um, desde que não esteja do lado deles e tenha feito alguma coisa que os contrarie. O que os contraria, na verdade? Tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é perfeito, que é incorruptível. Aliás, essa expressão eu acho que eles não conhecem. Então, queridos, eu quero deixar isso com você. Eu gostaria que você nos ajudasse a difundir esse canal, porque esse canal ele veio com um propósito. O propósito dele não é ser pequeno, é ser grande. Eu gostaria que você se inscrevesse, que você levasse essa mensagem adiante, falasse com o seu líder, com o seu pastor. Olha, o senhor nós precisamos estar conscientes do que está acontecendo no mundo, porque muitas pessoas que estão nas igrejas são iguaizinho àqueles que estão debaixo de um cabresto. E, lamentavelmente, aí entra outra coisa, né? Tem aqueles que estão debaixo dos cabrestos dos políticos e aqueles que estão debaixo dos cabrestos de uma liderança que se propõe ser de Deus, mas na verdade não é. Grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus nos dê força, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê fortaleza, para que a gente possa continuar enxergando essas coisas e trazendo a devida orientação para os nossos irmãos. Um beijo no coração.